Vamos aguardar alguns instantes enquanto os irmãos começam a entrar. Uma boa noite a todos e a todas, queridos irmãos. Vamos entrando, vamos chegando em nome de Jesus. Resolvi agora, cerca de 15 minutos, fazer uma pequena ministração e também oração. Nós vamos aqui nesse embalo, durante o dia, fazendo as coisas do dia a dia e fala com Deus, medita numa palavra e Deus vai tocando, nos direcionando, para determinadas situações. E eu senti, não foi nada planejado, por isso que eu peço desculpa aos irmãos de estarem anunciando já de última hora essa live, essa ministração. Louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por você estar aqui juntamente conosco, sendo provado e sendo aprovada pelo Senhor. Deus abençoe a cada um. Vamos esperar só mais um minutinho. Nós vamos estar orando. Breve meditação, nós não vamos demorar não, viu gente? Mas é o momento da gente estar junto, Hoje cedo ali no grupo, os irmãos falando, nós precisamos nos reunir, conversar, Não reunir fisicamente porque não é o momento, mas não deixar de termos uma conversa um com o outro. Enquanto os irmãos vão entrando, eu queria já fazer uma oração, pedir para que esse momento seja abençoado por Deus e pelo Espírito Santo. Boa noite a todos, boa noite Jeane, boa noite Érica, boa noite Nunes Bombeirão, Boa noite, meu irmão, satisfação inteira por aqui. Boa noite Jeane, Jalei, boa noite a todos, Estava aqui há poucos instantes e veio o Senhor trazendo no meu coração e na minha mente algumas circunstâncias e ecoou dentro do meu ser o tema Jonas e a pandemia. Eu falei, então vamos lá, Vamos lá falar um pouquinho sobre esse negócio aí e nos fortalecer através das orações. Boa noite, Érica. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos fazer uma oração? Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem governado sobre as nossas vidas e como é bom saber que o Senhor controla todas as coisas. Querido Deus, nesse instante, nesse final de tarde, início de noite, nós queremos estar agradecidos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito às nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito às nossas famílias, a guarda, a proteção, os livramentos, ó Deus. São tantas coisas, meu Pai, que o Senhor tem proporcionado. Ó Senhor, nós não temos as palavras para descrever, nós não mensuramos e nem entendemos, ó Deus, as coisas que o Senhor prescruta, ó Pai, e entende. Nos faça sermos pacificados mediante ao Teu controle e ao Teu governo. Eu te peço por cada pessoa, por cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus possa falar com você. Veio no meu coração o tema Jonas e a pandemia, só que eu quero ler um texto que não está lá em Jonas, ele está lá em Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 34. E aí a gente fala o que Deus colocar no nosso coração e depois oramos. Diz assim, o verso 34. Mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ver entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é supereterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer que fazer. Verso 37 diz, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e o poder e pode humilhar aos que andam na soberba. Pois bem, queridos amigos e irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite mais uma vez a todos. Eu fiz questão de abrir nesse texto, eu poderia ter abrido em tantos outros, mas ele é um dos textos de uma passagem que faz menção à grandeza de Deus, ao poder de Deus. O rei babilônico, Nabucodonosor, teve que reconhecer isso na marra. Por que ele teve que reconhecer isso na marra, na força, a soberania e a grandeza de Deus? Porque Nabucodonosor, a princípio, se considerava o tal. Naquela época, ele governava um mundo conhecido, ele já tinha conquistado tudo e todas as coisas. Diz a palavra que, nesse mesmo texto, que em determinado momento, de tanto alto se vangloriar, de tanto se achar o onipotente, o todo-poderoso, ele olha e diz assim: olha, que conquistas eu já fiz. Quem é semelhante a mim? Eu sou todo-poderoso. E naquele instante acomete-se de uma enfermidade e ele cai em loucura. Até que num determinado passar de tempos e tempos, diz que a lucidez volta a ele, e no instante que a lucidez volta, ele olha os olhos para o céu e glorifica a Deus. E as palavras, resumidamente aqui falando, as quais Nabucodonosor faz de exaltação e de glorificar a Deus, é: Senhor, Tu és sempre eterno. O Senhor é quem governa. O Senhor faz levantar e o Senhor faz abater. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor governa sobre todos os povos. O Senhor coloca a tua mão e tudo se aquieta. O Senhor pega e age e ninguém pode impedir agindo o Senhor. Há um revestrez, né? Nabucodonosor, de alto egocentrismo e de poder, vai ao reconhecimento de que ele não era nada. Ele não era nada e que Deus era tudo. E que Deus é tudo e todo-poderoso. Que toda conquista que ele tinha, que todo poder que ele teve, que toda vitória que Nabucodonosor teve, não era nada mediante o poder do Deus que engrandece, do Deus que enaltece, do Deus que cresce e que derruba, do Deus que edifica e que também destrói. E ele, reconhecendo isso, declara: Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor, o Altíssimo. Eu te louvo e eu te glorifico, porque Tu vives para sempre. O Teu domínio é sempre eterno. Ele é de geração em geração o Teu reinado. O Senhor estende a mão, e com Teu exército e os moradores da terra não há quem possa deter, nem dizer o que fazer, porque o Senhor governa. E eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. O Senhor é quem governa. Ponto final. Não é Nabucodonosor. Não é nenhuma prepotência. E olha que eu estou falando de uma força que governava o mundo na época. Nabucodonosor, ele governava tudo. Ele tinha o poder, ou ele pensava que tinha o poder. Mas Deus teve que mostrar realmente, até para o mais arrogante, até para o mais poderoso entre os homens, que na realidade quem governa é Deus. Que quem tem poder é Deus, e não tem homem nenhum que por mais altivo e altivez possa penetrar dentro do seu ser. Por mais que ele acha que governos, poderes, domínios, força, dinheiro, fama, autoridade, ele possa vir e ter sobre as faces da terra, sobre a humanidade, sobre pessoas, esse poder em nada é comparado com o poder de Deus, que governa tudo. Nabucodonosor pensava que governava o mundo, mas ele não entendia que existe um que governa o universo. Não só o mundo, mas tudo que é criado, tudo que é visível, tudo que é invisível. Ele governa. E quando eu me deparo, queridos irmãos, com essa verdade testificadora da parte de Deus, que o Senhor governa todas as coisas, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é força, que o Senhor é escudo, que o Senhor é domínio, que Ele é esse poder, eu me pacifico em todas as coisas. Eu me tranquilizo em todas as coisas. E dos meus lábios, o que pode sair, o que pode acontecer? Somente louvor a Deus, somente agradecimento a Deus. De tal forma que, como conversava agora com uma pessoa, com uma irmã, eu louvo a Deus
por tudo que está acontecendo. Eu não louvo a Deus pela situação em si, mas eu louvo a Deus por todas as coisas. Eu louvo a Deus porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que Deus está no controle da pandemia. Eu sei que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Eu sei que Deus está no controle quando já não há mais UTIs para internar pessoas de Covid. Eu sei que Deus está no controle quando não tem mais enfermaria, quando não tem mais quarto hospitalar, quando os respiradores e o oxigênio mecânico têm se acabado. Eu louvo a Deus e me pacifico em Deus, porque eu sei que Ele está no controle. Eu louvo e glorifico a Deus, talvez mesmo com a perda e a partida de pessoas queridas, amadas. Eu louvo a Deus porque até nisso o Senhor está fazendo a obra. O Senhor tem a sua forma de agir e quando Ele recolhe os seus, Ele recolhe para um lugar de pacificação transcendente. Então, como Nabucodonosor teve esse entendimento numa época tão primitiva, e nós com toda essa tecnologia, com todo o conhecimento bíblico, com toda a informação, nós devemos nos render a Ele. Nós devemos ter esse entendimento que Ele está no controle dessa situação, que Ele escreveu no seu livro todos os dias e Ele sabia o dia de hoje, Ele sabia que essa geração, que você, que a sua casa, que sua família estaria passando nessa circunstância que hoje o mundo passa. E é por isso que eu louvo Ele. E é por isso talvez que pode soar estranho eu dizer que eu louvo a Ele. Louvo a Ele pela pandemia que está assolando o mundo. Você acha que Ele não está no controle da pandemia? Eu entendo que o homem, ele colhe coisas que ele planta. E talvez, mesmo dentro da permissividade de Deus, o homem tem colhido fruto de um plantio. Mas que nem por isso o Senhor deixou de controlar. Então eu louvo a Deus por tudo o que está acontecendo. Eu louvo a Deus talvez pelos estresses emocionais que tantos profissionais da saúde estão passando. Eu louvo a Deus pelo estresse do pai de família, da dona de casa, do aluno, do jovem que não sai de casa, que não tem outra maneira de estudar a não ser remotamente. De nós, como sociedade, que estamos muitas vezes, na maioria do nosso tempo, enclausurados e com restrições em diversos aspectos de uma situação que outrora era comum. Eu louvo a Deus. Aí, eu vou lá na história de Jonas, que também é conhecida, e é aí que entra Jonas e a pandemia, porque olha só o que está escrito. Qual que é o relato lá? Você conhece, eu não vou abrir a Bíblia que eu quero orar com você rapidamente, mas você conhece o texto, senão depois você abre lá no livro de Jonas. Diz que Jonas é levantado por Deus para ir até uma cidade chamada Nínive, uma cidade moderna para a época, com mais de 120 mil pessoas morando. E que Jonas carregasse da parte de Deus a mensagem que dizia: olha, todos vocês se afastaram de mim e eu vou destruir Nínive. E a história você sabe que Jonas foge. Jonas sai desse chamado de Deus, ele vai para um canto, ele vai para outro, até que numa fuga de Deus e da vontade de Deus e da mensagem de Deus, a palavra dele fala que um grande peixe o traga, o engole, e ele fica 3 dias e 3 noites no fundo do abismo do mar. E diz a palavra que dentro do peixe, o que Jonas pensava e orava era: quando eu poderei ir novamente? Será que algum dia? Será que talvez eu poderei voltar a estar na presença de Deus? A entrar no santuário, no templo de Deus e adorar a Deus? Será que eu poderei fazer isso? Será que um dia eu poderei novamente estar com Deus?
Olha, Jonas encurralado dentro do peixe, preso dentro do peixe. Quando a gente fala, por exemplo, da pandemia, e nós falamos desse governo de Deus, que Nabucodonosor reconhece, e você não é Nabucodonosor, você é uma pessoa muito mais especial para Deus, no sentido de que você conhece a palavra, então você conhece esse governo de Deus. Quando a gente diz que Deus está governando e que Deus governa, e que eu declaro que nessa noite que eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo nesses dias de pandemia, que eu louvo a Deus até mesmo pela dificuldade de uma internação, mesmo orando a Deus e pedindo, Deus, abra leitos, cure pessoas. Eu louvo a Deus quando o ser humano está colhendo o que ele plantou e aí falta respirador. Eu louvo a Deus quando o ser humano está plantando o que ele está colhendo o que ele plantou e aí falta UTI, falta vagas. Eu louvo a Deus por tudo isso. Porque o que acontece nesse cenário? Acontece um estreitamento. O que nós temos que observar é aquilo que os nossos olhos naturais não estão vendo e não estão percebendo nesse instante. O que está acontecendo é um estreitamento na vida das pessoas. O que está acontecendo é que pessoas estão sendo colocadas no canto, que pessoas estão sendo encurraladas na sua existência, encurralada nos seus ponderamentos, encurralado nos posicionamentos e análise da sua própria vida e do seu próprio modo de viver e do seu próprio modo de interpretar a vida, interpretar a Deus, interpretar o seu semelhante e interpretar todas as oportunidades que ele já teve na vida no passado e que ele está tendo agora e que ele não tem tanta liberdade quando ele tinha no passado. Eu vejo literalmente esse encurralamento de Deus. Eu vejo Deus colocando pessoas no canto. Eu vejo Deus espremendo pessoas para que saia ali o óleo precioso dessa moenda, dessa oliveira espremida que vai promover por esse estreitamento o azeite purificador, que é fruto do Espírito Santo moldando vidas. Eu vejo quando as pessoas olham e falam, olha, não tem leitos, não tem UTIs, não tem medicamento, não tem insumos hospitalares, eu tenho que fechar meu comércio, mas eu não quero fechar meu comércio, eu tenho que trabalhar, mas eu vou me contaminar, eu quero ficar em casa, mas eu não posso ficar em casa. Eu vejo Deus agindo porque Ele governa, como no Nabucodonosor dizendo, Ele governa os céus, Ele governa o universo. Eu vejo Deus colocando vidas estreitamente agora voltadas para a atenção em si. Eu vejo Deus colocando Jonas dentro de baleias, dentro de peixes. Eu vejo Deus colocando pessoas, eu vejo Deus colocando uma humanidade dentro de um peixe. Uma humanidade que se individualiza na sua consciência e na sua análise de vida, na sua interiorização dentro de um peixe, a qual ele ora e diz não tem saída. Além de estar dentro do ventre de um grande peixe, eu estou no profundo abismo do oceano. Quando eu sairei, verei a Deus. Eu vejo Deus, lapidando, moldando, transformando o caráter, mudando consciências, iluminando os olhos, lançando luz, traçando prioridades. Eu vejo Deus falando para um povo que se arrependa, que se volte para os seus caminhos. Eu vejo Deus dando ordem a Jonas, que são profetas verdadeiros nos dias de hoje, a lançar uma palavra a Nínive mundial, que é o mundo hoje, para que essa Nínive mundial, que não tem somente 120 mil pessoas, mas que tem mais de 8 bilhões de almas, e dizendo, se arrependam. O que está acontecendo é permissão de Deus, não é castigo de Deus, é plantio e colheita, mas permissão, porque Ele está controlando todas estas coisas. Ele está dizendo para essa Nínive,
E está usando um Jonas aqui, outro Jonas ali, poucos Jonas. Alguns Jonas têm se escondido e não querem levar a mensagem, mas os que estão dando a cara a tapa estão levando a mensagem. E quando Jonas é lançado na praia do mar, de frente à grande cidade de Nínive, ele não pensa duas vezes em cumprir o mandato de Deus. E ele vai, e ele anuncia no palácio, ele anuncia no rei, ele anuncia naquela cidade, fala: se arrependam, Deus trará juízo, se arrependam, se arrependam e se arrependam. Deus vai destruir toda essa cidade. Deus vai destruir. Aí você pode dizer: como? Não sei. Como que Deus iria destruir a Nínive? Não sei. Como que as vidas estão sendo ceifadas nesses dias? Eu sei que Deus está no controle. Mas a palavra que ele diz e manda Jonas como seu interlocutor é dizer: olha, fala para esse povo se arrepender, porque senão eu vou destruir tudo. E bastou a palavra de um Jonas, que talvez no início fugiu, se escondeu, mas que venceu o medo e o pavor, e foi e anunciou a palavra do Evangelho da Verdade. E esse Jonas falou, e bastou essa palavra, vindo da boca de Jonas, para que aquela cidade se arrependesse. E diz que o rei decretou um jejum em Nínive, que desde o mais velho até o menor jejuasse. Que todos os animais, tanto o gado como os outros animais domésticos, nada comesse, jejuasse. E diz a palavra que Deus se arrependeu do mal. Pastor, mas Deus não é homem para que menta, que se arrependa. Deus se arrependeu, é isso que me importa. Deus se arrependeu de exercer o juízo sobre Nínive. É o relato, é o caráter de Deus. Quando tem coração quebrantado, quando tem coração contrito, quando tem coração que alcança o poder do arrependimento e do perdão. E a Bíblia fala que Deus vira para Jonas e fala: por acaso eu não me arrependeria de Nínive, Jonas? Assim como você compadeceu-se dessa erva, dessa plantinha que nasceu e morreu no outro dia? Você se compadeceu dessa arvinha aí que eu fiz ela brotar e depois o sol veio e secou ela, ela morreu? Você se compadeceu de um raminho e eu não me compadeceria da grande cidade Nínive que se arrependeu? Eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Mas 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e jejuar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus do juízo é o Deus da misericórdia. O Deus do juízo é o Deus do amor. O Deus que está vendo tudo o que está acontecendo nesses dias. Também é o Deus que não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Queridos irmãos, não estranhem o fogo ardente que vem surgindo no meio de vós, parecendo querendo provar-vos como se fosse uma coisa extraordinária. É Deus agindo, é Deus falando, é Deus ensinando, é Deus colocando a humanidade em xeque. É Deus colocando e encurralando a humanidade para que os olhos sejam abertos. Para que os olhos sejam abertos e para que haja arrependimento. Deus está no controle. A pandemia, Jonas e a pandemia, era Jonas e o juízo de Deus sobre Nínive. A morte de todo mundo. Mas nem todos morreram. Pelo contrário, Nínive inteira foi poupada. O que nós estamos fazendo para tocar nesse coração de Deus? Para ver esse agir sobrenatural de Deus nesse exato momento. Através do poder do Espírito Santo. Indo nos hospitais. Indo nas enfermarias. Não
multiplicando leitos de enfermaria ou de UTIs, mas esvaziando leitos de enfermarias, hospitais e UTIs, com vidas sendo resguardadas, curadas pelo poder e pela misericórdia de Deus. Eu queria trazer essa breve meditação e queria orar nesse instante e pedir para você estar orando muitos, irmãos, uns pelos outros, mas que você não se esquecesse de orar principalmente para esses profissionais da saúde. Médicos, enfermeiras, gente lá do fronte da batalha. Estão trabalhando em turnos ininterruptos. Conhecido meu, ele é um dos coordenadores lá de Jataí. E a descrição é que trabalham e trabalham em turnos triplicados. Eles estão esgotados. Estão esgotados por causa do Evangelho. E que é o Evangelho? Por causa do amor pelas outras pessoas. Isso é Evangelho. É amar e se dedicar. Muitas vezes além das nossas próprias forças. Espero que Deus possa ter falado com você. Que você entenda que nessa pandemia Deus está controlando, governando tudo e todas as coisas. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos agora e se concentrasse em Deus. Quero orar por você. Quero pedir que o Espírito Santo te visite aí. E que ele possa transformar tudo aquilo que eu falei aqui em entendimento claro, ensino e edificação para a tua vida. E que ele possa te fortalecer. E que vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós entramos na tua presença e na tua dependência. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nós elevamos os nossos olhos aos céus, espiritualmente falando, e declaramos que o Senhor governa. O Senhor governa todas as coisas. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor está governando e está no controle de tudo que está acontecendo. De tudo que está acontecendo neste momento, nesse instante, por mais que isso nos assuste, por mais que isso, ó Deus, seja um espanto no entendimento natural, nosso Senhor. Mas nós queremos dizer que Tu és Deus que governa. O Senhor fez o mundo e o universo. O Senhor fez tudo aquilo que vive. O Senhor sabe a composição de todas as coisas, de como que cada célula funciona, de como que cada vírus, de cada organismo, de cada bactéria, fungo, protozoário, seres microscópios e os macroscópios do universo afora. O Senhor tem domínio sobre os cometas, sobre os astros. O Senhor governa a terra e o Senhor governa esta cidade de Mineiros. O Senhor governa esse estado de Goiás e esta nação chamada Brasil. E o Senhor governa todo este mundo chamado planeta Terra. Oh, Pai, te peço, dê forças aos teus filhos, aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da linha de frente. Dê forças a ele. Console e fortifique cada um deles, meu Pai, para que eles possam continuar desempenhando a tua vontade em amor. Eu peço que o Senhor guarde esta família, que o Senhor guarde esta casa, que o Senhor entre com providência, cuidado, como o Senhor já tem feito. E acima de tudo, que o Senhor promova uma pacificação no coração de cada pessoa que nos ouve agora. Se precisar curar, eu creio que o Senhor tem o poder da cura. Toca agora, meu Pai, e faça a tua vontade, como o Senhor já o fez. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da sobrinha da Priscila, que estava entubada, que estava, Deus, inconsciente e que hoje acordou e que vai sair do entubamento para a glória do teu nome. Dentre tantos outros, ó Deus, que o Senhor já curou. Peço que o Senhor esteja também, ó Deus, colocando as tuas mãos sobre o Adriel, esse nosso conhecido, esse teu filho, Pai. Que o Senhor possa tocar agora no organismo dele e fortalecê-lo de tal maneira, meu Pai, que ele se levante como Nabucodonosor se levantou, olhando para o céu e dando glórias ao teu nome. Eu oro dessa forma, Deus, agradecido por tudo e por todas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estarmos juntos nesse momento
Fique na paz do Senhor. Até domingo, 19h30, no nosso culto virtual. Deus abençoe a todos.